Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou compartilhar com vocês a compra da minha primeira rosa do deserto. Ela tá bem bonitinha, tá vendo? Eu comprei ela faz 2 semanas, eu ainda estou adaptando ela, né? Pra colocar ela em pleno sol. Mas eu achei uma muda boa. Ela tá com caudex bem gordinho já, tá vendo? E eu já plantei ela bem na superfície mesmo, para manter esse caudex, que é o legal dessa planta aqui. Ela é da cor vermelha, ela tá sem botão, mas o senhorzinho aqui da floricultura me falou que é da vermelha simples. E essa muda aqui, pessoal, ela foi R$15, eu achei bem barato. Já que na outra floricultura que eu tinha visto era desse tamanho, só que tava na base de R$45 e era da vermelha simples também. Então quando eu achei por 15, eu achei super barato e resolvi comprar. Aí eu comprei esse vaso aqui pra ela, foi R$9. Aí eu nem troquei o substrato, eu plantei ela com o mesmo que veio e só completei com mais um pouco que eu já tinha aqui. E coloquei essas pedrinhas em cima. E como eu sou novata, pessoal, na rosa do deserto, então eu pesquisei bastante sobre ela e agora eu vou compartilhar com vocês. E conforme eu for evoluindo no cultivo, eu também vou fazendo uma atualização dela para vocês, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre essa planta. As rosas do deserto são plantas belíssimas que vêm encantando pessoas interessadas em jardinagem em diversos lugares do mundo. Por ser uma planta que tem uma aparência única e costuma ser pouco encontrada na natureza, ela desperta a atenção de quem a conhece. Seu nome científico é Adenium obesum, arabicum, entre outros, da família Apocynaceae, e necessita de polinização manual para sua reprodução, ou então deve-se adotar o método de mudas. Originária da África, essa planta se parece com uma árvore em miniatura, com raízes aparentes como se fosse uma árvore frondosa de verdade. Suas flores possuem um tom rosado que pode ou não ser acompanhado de branco. Em alguns casos, as flores saem predominantemente brancas com uma borda rosada. Essa é uma planta que dá flores o ano inteiro, mas é na primavera que elas ficam mais exuberantes e perfumadas, sendo a espécie perfeita para enfeitar o seu jardim em qualquer época do ano. Suas raízes são aparentes, sendo mais externas do que internas, e parte de um tronco central chamado de bulbo. O bulbo é o responsável pelo armazenamento de água nessa planta, o que faz com que ela consiga aguentar muito tempo de estiagem. Então, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, esse caudex, que é o bulbo, que é essa parte do caule bem gordona, tá vendo? É o bulbo ou caudex que eles falam, né? E aqui tá vendo, ó, que as raízes ficam todas expostas. E geralmente a gente tem que deixar apenas a parte de baixo mesmo bem rente. Geralmente são plantados em bacias, né? Esse meu vaso aqui é pequeno, mas ele ainda é muito alto se comparado às outras bacias que o povo geralmente planta. Mas como eu não encontrei, eu acabei comprando esse mesmo, né? Até se futuramente eu achar uma bacia mais rasinha, quem sabe eu não vá replantando, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o cultivo. A rosa do deserto pode ser cultivada por sementes ou estacas. E os troncos grossos com a característica parecida com os grandes baobás só podem ser obtidos através do cultivo de sementes. Um dos segredos para deixar a base do caule interessante é levantar um pouco a planta, deixando a parte superior das raízes expostas a cada replantio, que deve ser realizado a cada 2 ou 3 anos. A planta enraizará normalmente. Como eu mostrei aqui para vocês, pessoal,
que daí as raízes ficam expostas e somente as de baixo que ficam enterradas na terra, tá? Essa é a forma mais certa de você replantar. E as podas de formação devem ser criteriosas para não formar deformidades não naturais e cicatrizes feias na planta. Use luva nas podas e manuseio da planta, pois sua seiva é altamente tóxica. Agora vamos falar um pouquinho sobre a preparação do vaso. Assim como as suculentas, as rosas do deserto gostam de água, mas não de solo encharcado. Por isso é importante que elas sejam mantidas em um vaso com alto poder de drenagem. Cubra o fundo do vaso com pedras e tela de TNT ou manta bidim, para que as raízes não saiam pelos furos. O substrato ideal é aquela mistura de terra preparada com areia grossa e úmidos de minhoca. A proporção deve ser de 2/3 de areia para 1/3 de terra preparada. Isso porque essa planta está habituada com um clima semiárido e altas temperaturas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a iluminação. As rosas do deserto são plantas que precisam de muita luz do sol direta para se desenvolverem plenamente. Você pode até mantê-la em uma situação de meia sombra, mas ela pode não dar uma florada tão exuberante. Prepare-se para oferecer pelo menos 6 horas de sol por dia para sua planta, ou ela pode ter um desenvolvimento insuficiente e ficar torta para um lado só enquanto procura por mais luz. Trate essa planta como se fosse um cacto. Já a temperatura, pessoal, essa planta não gosta de frio, portanto evite deixá-la em ambientes muito úmidos ou que tenham ar-condicionado, caso ela fique dentro de casa. Para a rosa do deserto, quanto mais sol e calor, melhor. Em baixas temperaturas, ela fica dormente, com metabolismo lento e caso já tenha florido, as flores caem e as folhas ficam amareladas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a floração. As florações da rosa do deserto podem ser obtidas em plantas jovens com apenas 15 centímetros de altura. O florescimento geralmente ocorre na primavera, sendo que há possibilidade de sucessivas florações no verão e outono. As flores são tubulares simples com 5 pétalas e lembram outras da mesma família como a lavanda, jasmim, manga e espirradeira. As cores são variadas, indo do branco ao vinho escuro, passando por diferentes tons de rosa e vermelho. Muitas variedades apresentam mesclas e degradês do centro em direção às pontas das pétalas. Há ainda variedades de flores dobradas, triplas, quádruplas, entre outras. Também negras, que ao contrário das outras precisa de um pH mais ácido. Um ótimo fertilizante foliar é o Forte Flores, usado e recomendado para a floração. Vale lembrar que devido a inúmeros cruzamentos que estão sendo feitos por cultivadores de todo o mundo, estão aparecendo cada vez mais rosas do deserto com tons mesclados e cores diferentes. Agora vamos falar um pouquinho sobre as podas. As podas são muito importantes para que sua planta floresça com mais facilidade e também para dar forma a ela. Você pode usar recursos que os produtores de bonsais utilizam para envolver os galhos com arames e ancorá-los com barbante para dar o formato desejado à planta. Já a adubação, pessoal, como essa planta precisa de um vaso com drenagem alta, com o tempo certos nutrientes acabam se perdendo. Por isso, uma boa adubação com fertilizante orgânico é necessário a fim de alcançar um bom diâmetro de tronco e floração abundante ao longo do ano. Os fertilizantes não devem ser aplicados diretamente nas raízes ou quando o substrato estiver totalmente seco, pois ele pode queimar as raízes e fazer com que as folhas caiam. Uma dica é usar o Forte Cactus para ter um bom resultado com a rosa do deserto. Já a rega, pessoal, as rosas do deserto precisam de água. Você não pode exagerar para não apodrecer suas raízes e matar a planta. Uma das formas de saber se a planta precisa de água é apertar o bulbo de leve. Se ele estiver murcho, significa que a planta está desidratada.
Outra maneira de saber se a planta deve ser regada é verificar se o solo está úmido. Só molhe a planta se o solo estiver bem seco. Agora vamos falar sobre salvando uma planta que apodreceu. Se você descuidou das regas e a planta apodreceu, tenha calma. Pode ser que ainda haja salvação. Retire a planta da terra, limpe todas as raízes e com uma colher elimine todas as partes apodrecidas. Pendure a planta num local com sombra até que cicatrizem todos os cortes. Isso vai levar de 5 a 6 dias. Depois replante o bulbo num vaso com um substrato novo e deixe-a mais uns 3 a 4 dias na sombra. Aos poucos vá colocando sua planta no sol e acompanhe o desenvolvimento dela. Não se preocupe se as folhas caírem durante esse processo, é normal. Agora vamos falar sobre adaptação a um novo ambiente. Logo que você compra a rosa do deserto de um viveiro ou de um mercado, é normal as folhas ficarem amareladas e as flores caírem. Isso acontece porque a planta mudou de ambiente drasticamente, mas não se preocupe. Não é necessário mudá-la de vaso ou receber adubo nesse período de adaptação. Espere até que a planta demonstre crescimento. Por isso que eu fiz isso, pessoal. Eu comprei essa planta aqui faz 2 semanas, então eu não mudei ela de substrato. Eu recoloquei sim ela num vaso novo, mas com o mesmo substrato. Eu apenas coloquei só mais um pouquinho aqui para completar o vaso e coloquei as pedrinhas, tá? Aí depois que eu ver que ela começar a germinar, que daí sim eu poderei replantá-la, mas no caso aqui eu não vou mexer, tá bom? Só daqui 2 ou 3 anos, quando é o período para você fazer o replante, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho com os cuidados com o manuseio. Apesar de ser uma planta exótica e linda, a rosa do deserto é extremamente tóxica. Há séculos a sua seiva é usada como veneno em lanças e flechas pelos nativos do continente africano. Eles fervem a planta por 12 horas até retirar todo o extrato, e a viscosidade resultando desse processo é um veneno altamente concentrado. Todo cuidado é pouco, portanto, sempre use luvas ao manusear a sua planta, especialmente ao fazer a poda. E saiba que o veneno dessa planta pode levar crianças ou animais à morte. Se você tem animais de estimação que costumam ser curiosos com plantas, não é recomendável ter uma rosa do deserto em casa. Uma curiosidade acerca dessa planta é que no seu ambiente natural, ou seja, quando em crescimento livre no solo e clima adequado, ela pode atingir até 4 metros de altura e 1,5 metro de diâmetro. Além disso, essa planta pode alcançar preços altos no mercado. Uma espécie com modelagem aprimorada pode chegar a custar R$1.000. E o número de colecionadores e associações só aumentam. A rosa do deserto é uma planta diferente de tudo que você já viu. Se você se sente seguro para adquirir uma e começar os cuidados com a sua, comece agora mesmo a cultivar. Ela vai lhe dar flores lindas na época da floração e vai render comentários de quem visita a sua casa e conhece essa espécie tão exótica. E agora, pessoal, mesmo sendo nova agora no cultivo, eu vou falar um pouquinho também de como incentivar a floração da rosa do deserto. Existem 2 técnicas, a poda drástica e a adubação. Nas podas drásticas, deve-se eliminar todas as folhas e galhos da planta, distanciadas de 5 a 15 centímetros do caudex. Deverão ser eliminadas as folhas para incentivar novas brotações, pois a planta vai entender que é preciso dar folhas para respirar e fazer a fotossíntese. Aproveite essa poda para dar formato à sua planta.
como por exemplo, uma copa mais arredondada, achatada, em estratos, enfim, você dá à planta o formato que desejar. Depois dessa poda virão as novas brotações e logo em seguida vão aparecer os primeiros botões florais. Você pode também aproveitar os ramos desta poda para fazer mais mudas por estaquia. Com a propagação por estacas, você terá mais plantas e mais flores, de uma forma bem mais rápida. Isso porque a estaquia é um método de propagação vegetativa, que utiliza partes de indivíduos já adultos, comparando-se com a propagação por sementes. Utilize sempre tesouras ou facas afiados e preferencialmente esterilizados entre cada planta. Faça cortes precisos e limpos sem mastigar os ramos e de forma a evitar o acúmulo de água no ponto do corte. Depois dos galhos podados, passe um pouco de canela em pó no local. A canela em pó age como fungicida natural. Com a prática e os devidos cuidados na poda, basta secar o local do corte e nem é necessário passar nada, pois por se tratar de uma suculenta, a rosa do deserto cicatriza rapidamente. Coloque a planta podada longe do sol direto, podendo até ser levada para o interior da casa. Depois de 3 a 4 dias, coloque a planta para receber o sol da manhã e quando notar as brotações, poderá colocá-la no sol pleno. Elas gostam do sol. Logo após a formação dos novos ramos, a planta começará a florir e, dependendo dos cuidados e temperatura, continuarão floridas por muito tempo. A outra maneira usada para incentivar as floradas é através da adubação. Os principais nutrientes para que sua planta nunca deixe de florir são, por ordem de importância, potássio, cálcio e fósforo. O nutriente que deverá ser usado na menor quantidade é o nitrogênio, pois ele estimula o crescimento vegetativo da planta, tornando-a muito alta e com galhos delgados e compridos, não dando à planta aquela forma característica tão bonita e compacta. Como sou adepta ao natural e orgânico, uso cascas de bananas, farinha de osso e farinha de casca de ovo. Mas no caso da adubação, pessoal, eu faço em todas as plantas da mesma forma. Primeiro eu molho com água normal, tá? E depois que houve todo o escoamento do excesso da água, é que eu venho com o adubo, tá? Dessa forma não vai queimar as raízes e o adubo vai permanecer mais tempo na terra, fazendo com que a planta absorva os nutrientes de que ela precisa, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês se animem também. Quem tiver mais dicas para me passar, eu agradeço, tá bom? Como eu sou novata agora no cultivo de rosa do deserto, eu fiz essa pesquisa para que ajudassem não só a mim mesma, mas como outras pessoas que estão começando no cultivo dessa planta maravilhosa e exótica. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um joinha, comentem e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.